Good morning and happy Sabbath. Bom dia, feliz sábado. I pray that you had a good rest. Espero que tenham tido um bom descanso. For those in the climate that I'm in, I'm sure it was uncomfortable, Ele tem certeza que but algumas I hope pessoas you não managed to estiveram find some rest in that discomfort. muito confortáveis, mas Let's espero open que with a word essas of pessoas prayer. tenham conseguido descansar alguma coisa. Vamos começar com a palavra de oração. Dear God, Querido Deus, thank you that we're able to gather here together obrigada porque ainda podemos nos reunir as a people como um povo, with the desire to draw closer to you. com o desejo de nos aproximarmos de Ti. Thank you for the opportunity to learn together Obrigada pela oportunidade de aprendermos juntas and the guidance that the Holy Spirit provides us. e pela direcionamento que o Santo Espírito I nos dá. invite you into our midst E eu te convido ao so nosso that we meio, can spend time together with you. para que nós possamos passar tempo contigo. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. I'm going to begin with a little bit of a recap Eu vou começar com um pouco de recapitulação of my first study yesterday, do meu primeiro estudo de ontem, where we looked at the 2520 quando nós olhamos para os 2520, in the context of where Israel was in their journey no contexto de onde Israel estava em sua jornada, between two different worlds entre dois mundos that distintos, shared the same fabric. que compartilhavam o mesmo material. We discussed how the world they were leaving Nós discutimos o mundo em que estavam vivendo, was polytheistic in nature, que este mundo tinha uma and the natureza world they were politeísta entering e que o mundo em que estavam entrando was also polytheistic. também era politeísta. And what that meant for Israel E o que isso significava para Israel? and what that meant for Israel E o que isso significava para Israel? and God E para was that God Deus, needed to unify them era que Deus queria under one unificá-los law. sob uma só So we lei. explored what a God does. Então nós exploramos o que um Deus faz. God was a lawgiver. Deus era um legislador. So if you had many gods, Então, se você tem muitos there deuses, were many rival laws systems. há muitos sistemas And to legais ensure rivais. that Israel survived E para assegurar de que amongst all these Israel tribal nations, sobreviveria entre todas essas God nações ensured that they fell tribais, under one standard of justice. Deus quis se assegurar de que eles todos iriam The andar reason why baixo we um explored that sistema, de justiça. E was a to razão pela look at the qual judgment of the nós, living. é, And through different avenues, em diferentes avenidas, without proving it, sem prová-lo, we demonstrated that the judgment of the living nós demonstramos que o julgamento dos that vivos, we attach to the Sunday law que está atrelado à lei could only dominical, occur once the law was understood. só poderia acontecer uma vez que a lei Once estivesse these entendida, institutions uma vez que essas that were instituições, built to explain the law que ambas são para explicar a lei, in the context of equality no contexto de igualdade, are restored. estão restauradas, forem And so, one restauradas. thing that comes out from exploring the 2520 Então, uma coisa que vem de explorar os as a 2520 symbol como símbolo is that it has different meanings. é que tem diferentes So, significados. when you're doing your Bible studies, Quando você está fazendo os seus as estudos a point of bíblicos, reference to methodology, com um ponto de referência na you metodologia, understand a symbol, você entende esse símbolo, and that symbol will mean different things depending on the context that you find it in. e esse símbolo vai
significar coisas diferentes So for a dependendo long de onde time, você está. Então, por muito tempo, we would associate the 2520 with time setting, nós íamos associar os 2520 com o marcação de tempo, which was an institution que era uma instituição that needed to be restored in Adventism que precisaria ser restaurada no Adventismo. after the early ages of Adventism Após as primeiras eras do couldn't see Adventismo, past the world they were living in. But what I wanted to try and demonstrate mas o que eu quero tentar was demonstrar the 2520's relationship to this covenant. é a relação dos 2520 com And essa so this aliança. symbol Então, este símbolo can be understood to represent a covenant. pode ser entendido como representando uma aliança. Whether you think of it as 2520 Seja que você pensa nisso como os or 7 2520 times. ou sete So if we tempos. think in the context of the great controversy Pensando no contexto do grande and what God is conflito trying to do with humanity, e o que Deus está tentando fazer com a and we humanidade, talk about this covenant that God was entering into with Israel, e nós falamos dessa aliança que Deus está Blessing entrando com explained Israel, yesterday o Blessing explicou ontem that there are two dimensions to this covenant, de que há duas dimensões an para essa old covenant aliança, and a new covenant. uma aliança antiga e uma aliança nova. And so this 2520 covenant Então, essa aliança de sets 2520 up the stage for this old covenant framework, coloca, monta o cenário this para esse stopgap. modelo de nova aliança. He's used those terms in his studies before. Wir E ele benutzten usou diese Begriffe in den That's esse Studien meant vorher, to termo educate Israel. de que das dafür da And war, für Israel Israel. once precisava ser Israel educada. break that covenant, E uma vez que Wenn Israel wir quebra sehen, dass essa Israel a diesen aliança, Bund, scattering. dann wird es zerstreut. I mentioned it in passing Ich habe that a scattering is not an arbitrary punishment, então, but if we can think of it as a change of environment. uma dispersão não é uma punição, se So if you pensamos think nisso back to em Eden, termos de ambiente. Então, here's quando voltamos creation. ao Éden, na criação, Adam and Eve are created in this, we'll say, perfect world. Adão e Eva estão criados nesse mundo perfeito, And then sin happens. e então o pecado And what does acontece. God need to do once humanity sin? E o que que Deus tem que fazer uma vez que a humanidade Or peca? let me frame it as once humanity changed their relationship with God. Ou, vamos dizer assim, quando a humanidade muda seu relacionamento What com does Deus, God find it necessary to do for their survival? o que Deus acha necessário fazer para a sua sobrevivência? Change the environment. Mudar o ambiente. So 2 years ago, I think, Então, 2 anos we atrás, explored eu this acho, aspect of this environmental change, nós exploramos esse aspecto dessa mudança de where ambiente pre-sin, in a simple model, em you have modelo all these simples. plants that grow happily together. Você tem todas essas plantas que estão felizmente crescendo juntas. And then you see the fall, Então você vê a queda and these plants e essas are plantas changed. mudam, They start growing these thorns. começam a And crescer why do they grow these thorns? esses brotinhos. E por que crescem? Was it an arbitrary growth? Não, desculpa. They grow them to Esse, protect themselves, isso é arbitrário? as it Não, mirrors é para what humanity is going to protegê-los go through. como algo que a humanidade tem que passar To survive. para sobreviver. So going back to Israel, Então, voltando a if we Israel, think of that scattering, se você pensar I marked 677 BC specifically, nessa dispersão, e eu marco aqui and we think of 677 what God was trying a.C., to do with that scattering. e se pensamos no que Deus quer fazer com essa dispersão, There's a change of environment for Israel, há uma mudança de ambiente para Israel, for God's people.
para o povo de Deus. And that change of environment, E essa mudança de where ambiente, now they're going to fall under the kingdoms of this world, que agora vão estar sob os outros reinos deste mundo, wasn't some arbitrary punishment, não era uma punição arbitrária. or let me not say arbitrary. Let's not think of it as punishment at all. Não vamos pensar nisso como punição de forma nenhuma. Instead, Na verdade, using that Eden model, usando o modelo do Éden, we can look at it as a means of restoration, a gente pode olhar para isso como um meio de where restauração, now they fall under the kingdoms of this world for protection em que agora eles estão sob os reinos desse mundo para proteção, as they go into this survival mode. entrando nesse modelo de I sobrevivência. hope that makes sense. E espero que isso faça sentido. So that's the recap of yesterday. Então, essa é a recapitulação de ontem. As we start exploring this idea of judgment Ao começarmos a explorar essa ideia de juízo, in this period of the judgment of the living, neste período do juízo dos of seres living dos kingdoms, vivos, dos reinos not living vivos, people, não das pessoas vivas, when we approach prophecy quando nós or symbols, abordamos as profecia I ou said at the símbolos, beginning, como eu disse no início, when you read those stories in the Bible, quando você lê essas histórias na Bíblia, you have to be able to connect them to other stories você tem que conseguir conectá-las com to get outras the histórias significance that that story is trying to relay to you. para entender o significado que essa história está tentando relatar para So você. if I were to tell you a word Então, se eu fosse dizer para você uma palavra or a place, ou um lugar, I don't know how to pronounce it, Shechem, in your Shechem, mind, na sua you mente, should start connecting dots você deveria começar a conectar of pontos where you've seen this place pitch up de onde você vê esse in, lugar in these biblical stories. nessas And so histórias one place it bíblicas. pitches up E um lugar, is when Rehoboam goes to be crowned king, ahn, temos just um before acampamento Israel is quando broken. um rei vai ser And coroado this antes de territory Israel that quebrar. Rehoboam goes to isn't chosen randomly. E esse lugar não é escolhido It has meaning aleatoriamente. behind it. Tem um significado por trás. And Shechem in Israel's history E Shechem, na história de Israel, was associated with this covenant that God was going into with them. estava associada com essa aliança que Deus estava entrando com eles. Whether you think of the blessings and the cursings that are orchestrated in Mount Gerizim, Seja você pensando nas or bênçãos ou the maldições que altar estão of sacrifice orquestradas em that um monte ou Abraham creates, no sacrifício que Abraão cria. all that is done in the geography of Shechem. Tudo isso está acontecendo nessa geografia de And so Shechem. one of the things that I want to tie De this Siquém, geography eu to acho. is this covenant, this territory where covenants are entered into Esse seria então o território de aliança em or que eles broken estão entrando. or broken. Samaria. Não, Before Rehoboam gets to that point, antes de chegarmos a esse Israel lugar, went through a period Israel chega a um of lugar 120 years. de And if I tell you that 120 de 120 anos. E o in lugar what é I said about Siquém. your mind should light up E a sua mente deveria in the relationship of these symbols and what they mean, pensar na relação desses what símbolos, o is que one eles of the significam, meanings of 120 e qual é um dos significados de that we 120 have? que nós temos. So Natalie said restoration. A Nathalie disse restauração. What else associated with this idea of restoration? O que mais está associado com essa ideia de restauração?
Noah preaches for 120 years. De que ninguém é Why? sacerdote Why por 120 120 years anos. E por quê? Por que 120 anos? before the flood comes? Ninguém prega, desculpa. Ninguém prega durante 120 anos. O que acontece? A period of probation, Um período de a prova. period in which we'll say a test is going to happen Um período em que vamos dizer que uma prova vai acontecer. before we'll say the shut door occurs. Antes de dizermos que essa porta fechada And aconteça. that's what Israel is given, E isso é o que é dado a Israel. a period of probation. Um período de prova. But what was on probation? Mas o que estava sendo provado? So Natalie said an institution, Nathalie disse uma instituição, which is right. o que é There's this correto. institution that's going to be on probation. É esta instituição que vai estar sendo provada. If you remember, Se você lembrar, before we get to this Rehoboam story where the kingdom divides, antes de entrarmos nessa história em que um reino é we have three dividido, kings. nós temos Who três are those three reis. kings? Quem são eles? Saul, Saul, then David, Davi and finally e finalmente temos também, por Solomon. último, Salomão. They each rule for 40 years, Cada um deles reina por 40 anos, which is your 120 years que são os seus 120 of this anos probationary period desse período de prova, before any form of judgment can occur antes de qualquer forma de juízo possa acontecer, at this covenant territory. neste território de aliança. So I Siquém. ask again, Então, eu pergunto what was on novamente, probation? o que estava sendo provado? What was being tested? O que estava sendo testado? Okay, so Natalie says the old covenant. Nathalie disse que a velha aliança Not the answer I'm looking for, não é a but pergunta I've que eu given you a estou clue. procurando, mas eu vou dar uma dica para I've told you vocês. that Israel had three Eu disse que Israel tinha 3 kings. reis. So what was being tested? O que está sendo testado? I can't. Muriel, Muriel? can someone give Muriel the mic? Alguém pode entregar o microfone para Muriel, por favor? Mais peut-être que c'est la royauté. Qui c'est qui traduit? The kinship, J'ai dit peut-être. maybe. O reino, talvez? So this model of government, Este modelo de governo. Muriel said kingship. A Muriel So if you disse. think about the type of monarquia. government that Israel had before Saul, Então, se você pensar no modelo de governo que Israel tinha antes they de didn't have a Saul, king. eles não tinham um rei. In February this year, Em fevereiro deste ano, we started exploring this tension between the sixth and the seventh kingdom, nós começamos a explorar essa tensão entre o sexto e o sétimo reinos, of these overlapping kingdoms. desses reinos que se sobrepõem. So just as a reminder, Então, como um what lembrete, was, in simple terms, o que era, em termos simples, what's the difference between the sixth and the seventh kingdom? qual é a diferença entre o sexto e sétimo reinos? And don't say good or bad, E não digam que é bom ou ruim, because they're both good. porque ambos são bons. Concentration of power for the presidency. So Sophie reminded us Concentração de poder para a that presidência. these Então, a two Sophie kingdoms, these two nos lembrou de institutions, que essas duas instituições, esses dois reinos, relate to power differently. se relacionam com o poder de forma diferente. They have different concentrations of power Têm diferentes concentrações de in poder the seat of government no assento do at a governo, simple level. num So if we nível can say that simples. the sixth kingdom
Então, se podemos dizer que o sexto reino has restrained power, restringiu o poder, and when it's restrained, it's because it's decentralized. e essa restrição, porque é That was the descentralizado, construction of the USA at its founding, essa é a construção dos Estados Unidos em sua fundação, where in moments of crisis, que em momentos de crises, power would be given to this seat of power, que o poder seria então dado nesse momento and de then it's crise given para esse back, assento do poder e depois tomado de volta, restrained. restringido. But for the development of the seventh kingdom, Mas para o desenvolvimento do this sétimo power is reino, never given back esse poder It just nunca é dado de accumulates volta. Ele só está sendo until they acumulado create até que eles criam a seat of power that's unrestrained um assento de or poder que é less irrestrito restrained. ou menos restringido. So if we look back at Israel's foundations Então, se olharmos de volta aos and we think fundamentos of de that Israel pre-Saul system e pensamos nesse or sistema antes de pre-kingly system, Saul ou I'm antes just de using 4 as reis, a marker, eu estou usando Saul como um how marcador. was power organized Como o poder era in organizado relation to this executive function? em relação com essa When a função crisis arose, executiva? Quando a crise se levantava, what would happen? o que aconteceria? So Israel just goes about their business, Israel está lá and then fazendo suas crisis coisas, arises. então começa uma crise. What happens? How do E o que they resolve acontece? that? Como eles resolvem isso? So Raquel said judges. Raquel disse So que those judges would juízes, rise up, esses juízes se they'd be levantavam invested with a level of power, e eram investidos com um nível de poder, and would they stay judge forever? certo poder, e eles eram juízes para sempre. They'd give back that power and Davam go seu back to poder. their ordinary lives. Eles That's voltavam para at a suas vidas simple level normais. how Israel was created Eu não entendi se eles tinham poder para sempre ou não, with all mas their isso foi tribes. como Israel foi But then they criada get to a point. em suas tribos, mas chegam a um So ponto, if we were to write down under this pre-Saul system se fôssemos escrever aqui that sobre power is esse, decentralized to all these different tribes, esse momento aqui antes de Saul, em que o poder era descentralizado entre where diferentes judges are raised tribos, up, quando os juízes eram handed a level of levantados power, e se dava and their poder job a is to give eles, it back once that crisis is over. e o seu trabalho era devolvê-lo uma vez que a crise tivesse acabado, Just like the sixth kingdom. assim como no sexto reino. But what led to the development of the seventh? Mas o que levou ao desenvolvimento do sétimo? Not giving back this power. Não desistir, não And what deixar was esse poder. Israel's cry E qual era o clamor de when they Israel? looked at all the nations around them? Quando eles olhavam, qual era o pedido de Israel quando eles They olhavam para wanted- todas as nações em volta They deles? wanted Eles a king. queriam um rei. So they wanted to change the way Então eles executive power queriam operated. mudar a forma como o poder executivo operava, And so they create funcionava. this system. Então eles criaram um God sistema. says, okay, I'll give in to your wishes Então Deus fala, tudo bem, eu vou fazer o desejo de because as vocês, blessing demonstrated yesterday, porque como o Blessing demonstrou ontem, God is not going to force anyone to do their will. Deus não ia forçar ninguém para fazer a sua vontade. They will play the game Eles vão for their betterment. So God says, okay, Então Deus create your king. diz, tudo bem, And cria o seu Saul rei. rises up. Então Saul é levantado. So if we can think of pre-Saul and post-Saul, E se a gente então pensa em pré-Saul e pós-Saul, in these two terms nesses dois termos of executive power, de poder executivo, where power is decentralized before Em- Saul, que o poder é descentralizado antes de Saul and then it gets concentrated into Saul's chair. e depois ele se concentra no assento de Saul, At a em seu simple trono, level. a So what's grosso on modo. probation Então, o que está sendo provado? for these 120 years?
nesses 120 anos? What is being tested O que está sendo testado? or demonstrated? E o que demonstra? Whether this form of government Se essa forma de governo is fit for service. é adequada. So, going back to our story of Rehoboam, Então, voltando à nossa they go through história, these 120 years eles passam por esses 120 of anos testing. de teste Solomon dies, e Salomão morre and Rehoboam goes to Shechem to be crowned king. e Reabão volta para Siquém para Samuel ser had warned them, coroado. what would happen if you create a king? E então se pergunta, o que vai In 1 Samuel acontecer se 8, você cria um rei? Em 1 Samuel Samuel 8, told them Samuel disse that para if you eles, create a king, se vocês criarem um it rei, may sound good on paper, pode soar bom no papel aqui. but what's going to happen Mas o que vai acontecer is that this king is going to reign over you. é que esse rei vai reinar sobre He's going to vocês, take your sons vai tomar os seus and appoint filhos them to himself e levá-los para si to use in his army. para usar He's em going to seu take your exército. daughters Vai pegar as suas filhas and put them in his kitchen. e colocá-las em sua He's cozinha. going to take your fields Vai pegar as suas and your terras, vineyards and your olive yards as suas vinhas e os seus jardins de oliva and a tenth of your seed for himself. e vai pegar tudo So isso the para end ele. result of this kingly system that you want to create Então, em resultado desse sistema monárquico que você quer is criar, going to take more from you than give. ele vai pegar mais de você do que So dar. be warned. Então, estejam What avisados. that sounds like to me, at least, O que para mim, como isso soa pelo menos para mim, is that the end result of what Israel wanted é que em resultado do que Israel queria, would be an executive power that serves itself. seria um poder executivo que se serve a si. In the Sunday law studies, Nos estudos da lei dominical, by the various teachers that have spoken for the last few months, pelos vários professores e professoras que what was falaram the nos one últimos job that meses, throne is created to do? qual era a função para a qual esse trono era criado? So that throne, when the people come together and they create it, Então, esse trono, quando as pessoas se reúnem e o what's criam, its job? qual é a sua função? So the audience has said to protect the people. As pessoas aqui disseram que era para proteger as pessoas, To serve the people, servir o povo, to ensure that their rights are looked after. para assegurar de que os seus direitos eram But cuidados. as we know with power, Mas, como sabemos, com o poder, I always get this quote wrong. eu sempre falo Power dessa corrupts. citação, o poder corrompe Absolutely. absolutamente. Ah. Power corrupts, O poder and corrompe. absolute power corrupts absolutely. O poder corrompe e o Got poder it right the absoluto second time. corrompe absolutamente. So when there's too much power Então, quando temos muito poder concentrated, it has a concentrado, way of corrupting the person in its seat. tem uma forma de corromper a pessoa que está no trono. And so the end result of all of this Então, em resultado is disso that you tudo, end up with a throne that serves itself. é que você acaba com um trono doing que its se job. serve, não fazendo o seu trabalho. So we get to Shechem, Então, chegamos a Siquém and Rehoboam is given a choice. e, The people come up to him é dada they uma say to him, escolha para essa "Rehoboam, pessoa. life was tough under your father. He used us to build his temples, É, com o so seu please pai, be kinder to us. era Go easy difícil. on us."
Nós o servíamos, So he mas goes ele away, era mal conosco, and então there's pega two leve com a options he's gente. faced with. Então eles são There's the enfrentados voice com of the duas elders opções. Tem a voz dos who anciãos, remember what anciões, power was supposed to be used for, que se lembram do que era, como era para ser usado o poder, and you have the voice of the young men, his friends. e você tem a voz dos seus amigos, que eram os And what's jovens. the two advice that he's given? E o que essas pessoas aconselharam que ele I'm not trying to fizesse? make a point about elders and youth. E eu não quero aqui fazer algum argumento sobre anciãos e What was the jovens. advice that each of these groups of people gave Rehoboam? Qual foi o conselho que cada um desses dois grupos deram para Roboão? The elders tell him, Os anciões disseram punish para them ele: more, put puna-os them in their mais, place, coloque-os em seu use your lugar, power. use o seu poder. The young men, sorry, Desculpa, The quem young falou men isso tell him- foram os jovens. put them in their place. Coloque-os em seu And the lugar. elders who remember what that throne is created for, E os anciões que lembravam para que esse trono tinha Tell sido him, criado, if dizem you para serve ele: them, se você they'll servi-los, serve you. eles te servirão. This symbiotic relationship É uma relação will simbiótica keep your kingdom intact. que vai permitir que o seu reino esteja intacto. So the young men's advice is serve yourself, Então, o and the conselho elders dos remember jovens what that era: throne is supposed to do. sirva a si mesmo, e os anciãos Serve the falavam people. que o trono era para What choice servir as does pessoas. Rehoboam make? E qual foi What does he a choose escolha to do? que ele fez? O que ele escolheu fazer? He goes with the young men. Ele Serve escolheu yourself. escutar os So he replies jovens. to all those people that came to him. Então ele responde a todas essas pessoas You que know vieram what? até ele. Quer saber? Solomon used whips to put you in your place. O Salomão usava, I'm going to sting you like scorpions. mas eu That- vou And if you think of those ferroar two você como analogies, escorpiões. Então, se você a entrar, whip and what it was used for, ele fala, it's an eu não ugly entendi essa model, palavra. Que para but que that whip significa? was done so that that servant could build. O que Salomão fazia, e este modelo antigo, So Solomon used that whip então Salomão so they could build the utilizava temple. What does a essa scorpion do? arma para que eles pudessem, Just na stings verdade eu you não entendi a palavra, para que with eles pudessem no end construir o goal. templo. E o que o The escorpião power that faz? scorpion has O poder que esse escorpião is tem just done to punish you. é somente para punir e não para And that's the construir o angle that templo, como Rehoboam era o que o takes. Salomão usava. Service for itself, Serve a si mesmo, abusing the power that it has. abusando do poder que tem. And what's the response? E qual é a The resposta? people say, As pessoas dizem: beep, no, não, no ways. de jeito nenhum. We're not going to live like this. Nós não vamos viver dessa forma. And so that kingdom breaks. Então, este reino So what was the acaba. thing that broke that kingdom? Então, o que foi que We're at acabou com esse Shechem. reino? Where this covenant is either going to be broken Essa or renewed. aqui And em what path Siquém, does Rehoboam choose? essa aliança então vai ser Abuse of quebrada power. ou renovada. E That qual leads to é o what? caminho que Roboão escolhe? O abuso de poder. A broken kingdom. Um reino, então o resultado é um reino Does that make quebrado. sense? Isso faz sentido? And after this point, E depois desse ponto, Israel is never the same again. Israel já não é mais o mesmo. After this period of probation, Depois desse período de no prova, matter what Israel tried, não importa o que Israel their tentasse, relationship with executive power sua relação com o poder executivo sent them into a spiral.
entra em and uma they never espiral recovered, really. e nunca se recuperaram realmente. As much as you had some good kings rise up, Por mais que você tivesse o levantamento de alguns bons they reinos, just kept falling back into the same trap eles acabam sempre entrando na sua própria until we get to enrascada, that scattering. até que chegamos à So, in the dispersão. framework of our studies of the sixth and seventh kingdom, Então, no modelo dos nossos estudos do sexto e sétimo and we reinos, think of this relationship to power, e pensamos nesse relacionamento I'll de draw this poder, out on a line eu vou desenhar isso numa where linha, we hopefully are familiar with by now these overlapping kingdoms. e eu espero que todos estejamos familiarizados com esses reinos que If we estão say this is sobrepostos. 1989 Vamos dizer que aqui é 1989, and we have 2001 e nós temos também 2001, and 2021, 2021, Sunday law and the close of probation. a lei dominical e o fechamento da porta da graça. Without proving it now, because all that proof's been done for us already, Sem provar isso agora, porque todas essas provas já foram dadas a nós. the sixth kingdom runs along through history O sexto reino, ele vem sozinho before it através da gets to a história, tipping point. antes de chegar em um ponto específico. Because from 2001, Porque desde 2001, there was a period of preparation for this to occur. existe um A crisis período happens de preparação para que where isso aconteça, the uma crise seat of acontece, government acontece is em going que o to assento change do its poder relationship to power. vai mudar o seu relacionamento com And o so we poder. get to 2021 through that story of repeated crises Então, chegamos a 2021 andando nessa história where a de king crises ends up being repetidas, created em que um rei acaba sendo and comes criado, into power reino, in 2021 e chega ao poder em 2021, until we get to the Sunday law, até chegarmos à lei dominical, where we've gone through this relationship between the king and the woman, em que passamos por esse relacionamento entre o rei e a mulher, which I'm suggesting leads us to this waymark of the close of probation, que eu estou sugerindo que nos leva a este marco do fechamento da where porta we da should graça, expect a form of abuse of power em que nós devíamos that esperar uma breaks forma de the abuso de kingdom poder que vai in a acabar way com that's esse reino irreparable. de forma irreparável. And so this period that we have Então, este período que nós temos between 2001 and the close of probation entre 2001 e o fechamento da porta da ends up graça being this period of probation. acaba sendo esse período de prova. In the past, No passado, we would attach that symbol of 120 nós to this time period relacionaríamos because we pro- recognized esse período de 120 anos through a esse various período de models tempo, porque where there was the reconhecemos model of agriculture em modelos or our development as vários. people. Life begins here in 2001. Your new life. And so Ah, you're going to go through this period of probation Então, nós vamos passar por esse período de prova before any judgment can take place. antes de que qualquer juiz possa Does that make sense? tomar lugar. Isso Are we faz on the same page sentido? for now? Estamos na mesma página agora? So just a recap Então, só uma recapitulação the steps that we've gone through to this point. dos passos que nós tomamos para chegar a este It ponto. was using a story Que era in usar uma ancient Israel's história history da história and de the Israel development of this system of government e do desenvolvimento desse sistema de governo to show or to try and demonstrate para mostrar ou tentar demonstrar is to try and demonstrate the probationary period o período probatório of executive power do poder executivo. and what happens when you create a king, E o que acontece quando você cria um rei? this kingly executive power. Esse poder executivo real. And using a parable, E usando uma parábola, the parable of Rehoboam, a parábola de and Roboão, how he related to power,
e como ele se relacionou com o poder. At the end of Solomon's life, No final da vida de Salomão, Rehoboam is given a choice Reboão é dada of how to uma use escolha this para power ele that he de has. como usar esse poder que ele tinha. And he goes down the avenue Então ele vai that leads to the division of the kingdom, e toma o caminho que vai this levar para a judgment against divisão the do kingdom reino, that um God had warned julgamento them about. sobre o reino. Yesterday, Ontem, and in previous studies the Blessing has done, e em outros estudos que o Blessing também deu on two covenants. sobre duas He alianças. articulated the difference between your old and your new covenant. Ele articulou a diferença entre a velha e a nova aliança, The characteristics of each. as características de cada uma delas. The way I think of it A forma como eu penso is nisso that there's one overarching contract that God wants to have with humanity. é que existe um contrato geral que Deus quer ter com a humanidade, One covenant. uma aliança. But depending on where that people are at in their experience, Mas dependendo de qual é o período God da will experiência dessas orchestrate this pessoas, covenant in different ways Deus orquestrará essa aliança de formas diferentes to bring about this restoration. para trazer essa So this restauração. old covenant Então, essa gets antiga put in aliança place que é colocada due to where Israel find themselves. tem a But ver it's com como one onde underlying Israel se covenant encontra. Mas temos aqui uma administered aliança in a subjacente different way due to the environment. que tem a ver com o An ambiente em questão. old and a new covenant, Então, a but aliança either way nova you e look at it, antiga, dependendo da forma it como has você one olha para purpose: ela, tem um propósito: to restore a relationship. restaurar um relacionamento. One of the characteristics that was teased out of the old covenant E uma das características que a gente pega da antiga was that aliança it gets administered through these examples é que ela é administrada através desses of exemplos sacrifices, de sacrifícios, the sanctuary system, the festivals. o sistema de santuários, festivais, Each of these different shadows illustrating a way of reconciliation cada uma dessas diferentes sombras mostrando uma forma diferente that's de based on this reconciliação conditional framework of salvation. que está baseada nesse modelo Not that this condicional. old covenant was bad, Não que essa aliança but era that it was ruim, necessary mas que era and necessária it was good e era to boa do a good work para fazer um bom of trabalho, teasing out those principles God wanted in their overarching plan. para ter esses princípios que Deus esperava em seu plano geral. So going back to Israel, Então, voltando a Israel, and as was articulated yesterday, e como foi articulado ontem, we can look at that framework to understand our restoration of this covenant. nós podemos olhar para este modelo para entendermos a nossa restauração dessa aliança. So, what was meant to take place at the end of ancient Israel's history Então, o que se esperava que tomasse lugar na in história de relationship to these Israel covenants? antigo em relação com So, think essas Jesus has come, alianças? Então, pense que and what was Jesus prophesied veio, long before Jesus arrived e o que foi profetizado muito antes de Jesus chegar of what would take place. sobre o que ia acontecer. Think Daniel. Pensa em Daniel. Israel's been living under this old covenant. Israel está vivendo sob essa They antiga say, and he says, Jesus is going to aliança come e diz: Jesus and vai do what? vir e fazer o quê? I'll read the verse as it reads. Eu vou ler o verso, Daniel 9, Daniel 9, verse 27.
Versículo 27. Jesus is going to come Jesus vai and vir confirm the covenant e confirmará with a many for 1 aliança week. com muitos por uma semana. And in the midst of the week, E na metade da he's semana going to cause the sacrifice and oblation to cease. fará cessar o sacrifício e a oblação. So Jesus comes in 4 BC. Então Jesus vem em 4 He a.C., arrives. ele chega And he's going to do a work e ele vai fazer um of trabalho confirming this covenant that God has with humanity. de confirmar essa aliança que Deus tem com a humanidade. That's what his job was. Essa era In this sua obra, framework. o seu trabalho neste modelo. This word confirm, E essa palavra what does it mean? confirmar o que The underlying, significa. not what does the English word mean, Não o que a palavra em inglês significa, but the word that Daniel chooses to use. mas a palavra que Daniel If anyone escolhe knows. usar. Alguém sabe? What does Daniel say that Jesus is going to do? O que Daniel diz que Jesus vai fazer? The Hebrew word is gabah, A, a palavra hebraica é and at its gabá, primitive sense e em seu sentido means to be primitivo strong, significa ser to forte, strengthen. fortalecer. So Jesus is going to do a work Então Jesus vai fazer um of trabalho strengthening something. de This covenant. fortalecer algo, a So aliança. the point that Daniel is making Então, o ponto que Daniel está isn't fazendo necessarily that Jesus is going to sign this covenant, não é necessariamente de que Jesus vai assinar essa aliança, but that Jesus' esse life would make contrato, it strong. mas que a vida de Jesus vai fazê-la mais forte. That 1 week period in which this covenant is going to be strengthened Vai haver um período de uma semana em que essa aliança vai and ser made to prevail. fortalecida e prevalecerá. So if we think of this period in Jesus' life, Então, se pensamos nesse período da vida de Jesus, after 4 BC, após 4 he a.C., goes through this period of growing up, ele passa por esse período de crescimento and then he gets baptized e então ele é in batizado 27 AD. em And he's anointed 27 depois de Cristo, é ungido as Messiah. como Messias. Why could this confirmation only begin then? Por que essa confirmação só poderia Why not when começar Jesus was aí? born? Não, e por que não quando Jesus nasceu? Because Daniel said Jesus' job is to confirm the covenant. Porque Daniel diz que a obra de Jesus é confirmar a aliança. So why not at his birth? E por que não em seu nascimento? Natasha? Natasha? It was in link with the probationary time. Foi um aumento de um tempo de So- prova. Natasha's brought out this idea of probationary time Então, a Natasha traz essa ideia de For tempo de Israel, prova de that it's Israel going to lead up to this close of probation. que levará a esse fechamento da But I want to graça. understand why it begins at this baptism. Mas eu gostaria de entender por que isso começa em seu What batismo. was special about what that baptism did for Jesus? E o que era especial sobre o que esse batismo fez por Jesus? Because it's at that point that it's pointed out that this is the Messiah. Porque é nesse ponto em que é apontado de que ele é o Messias. If you think of how the Israel system worked, Se você pensasse em como esse sistema if israelita anyone was going to funciona, do a job, se uma pessoa fosse as a fazer um priest, trabalho como um they had sacerdote, to go through this period of growing up. eles teriam que passar por esse período de crescimento. Because under the system that Blessing walked us through yesterday, Porque sob o sistema que o Blessing mostrou pra you gente needed to be a ontem, man você tem que ser um if you're going homem. to be a priest. Se você vai ser You um can't be a sacerdote, boy. você não pode ser um menino. And in that growing up period, E nesse período de crescimento, you're instructed, você é you're instruído, taught, you're trained
Você é treinado, so that você you é can grow up ensinado into this function that you're going to serve. para que você possa crescer nessa função em que você vai So Jesus servir. goes through these 30 years Então, Jesus where passa por esses 30 where anos he's under training em que ele está sob to perform this treinamento function of priesthood. And then he spends para those que ele 7 tenha um years sacerdócio funcional. strengthening the covenant, Então, ele passa esses 7 making it strong, anos fazendo com this que underlying essa covenant that we've spoken aliança se about. torne mais forte. That, as we read from Daniel, Como nós lemos em brings an Daniel, old covenant framework to a close. isso leva a que a antiga aliança, o So if modelo da we antiga think of aliança chegue a um fim. what would make an underlying covenant strong, you don't strengthen something in the abstract sense. E você então não vai conseguir fazer com que essa aliança There se torne has to be mais particular forte things that de uma make forma something abstrata. strong. Há coisas particulares que fazem com que algo se torne mais So if you forte. think of God, Então, se você pensar em here's God, Deus, aqui está and here's Deus, humanity, e aqui está a humanidade, and they want this relationship. e eles querem esse relacionamento. And how was it orchestrated before? E como ele era orquestrado antes? With a middleman. Com um homem, Blessings demonstrated with a mediator. ahn, o So there's Blessing this demonstrou que é com um mediatorship that mediador. takes place. E esse mediador aqui, This prophet, esse profeta, Moses-like figure, com uma figura for como a de instance, Moisés, por exemplo, will facilitate this relationship between God and humanity. vai facilitar esse relacionamento entre Deus e a But if you're humanidade. going to strengthen something, Mas se você quer where's the fortalecer weak algo, link here qual in é this relationship? o link If fraco you have aqui nesse a priest relacionamento? Se você tem and they um end up being corrupt, sacerdote que termina se it breaks down. corrompendo, isso se So quebra. what do you do Então, o que que você faz to make sure it's strong? para se assegurar de que é algo Get rid forte? of it. Você se livra disso, And as with the development of humanity, e com o desenvolvimento da we humanidade, developed institutions nós desenvolvemos rules, instituições, regras, because that did a better work at protection porque vai than ter this people orchestrated system. um trabalho melhor de So proteção if you're going to make desse something sistema strong, orquestrado para pessoas. you Então, se você create quer fazer institutions. que algo You seja forte, você institutionalize deve criar laws instituições and practices. And those com institutions leis e end up práticas. housing the principles you want that community to live by. E então essas instituições acabam sendo um lugar para So que Jesus gets baptized, essas coisas aconteçam. and what Então, does he quando go on a mission to Jesus do? é batizado, What's he creating in his o que time ele está criando? when he's calling all these disciples? Quando está criando todos Is esses he calling discípulos, people? eles estão criando What is he building pessoas. up? O que eles estão construindo? Muriel? Muriel. She said a church. Muriel said a church. A Muriel disse uma igreja, An institution. uma instituição. And to have an institution, E para ter uma at instituição, the beginning of our study yesterday, no início that do nosso institution estudo is going to ontem, stand. essa instituição se It needs to be levantará, built on institutions. tem que ser construída sobre instituições. In Paul's writings, Nos escritos de Paulo, Paul pointed out what kind of person Jesus was Paulo aponta para que tipo de once he pessoa gets to Jesus this era, 30-year mark. uma vez que chegamos a esse Because if marco he's de going to 30 do this anos. work as a priest, Porque ele vai fazer esse trabalho como um which was an sacerdote, institution, by the que way, era uma instituição, por falar what nisso. kind of priest did he need to be? Que tipo de sacerdote ele precisa ser? A priest that was based on lineage,
um sacerdócio que era with all these baseado em weak links? nesses What kind of priest was it? laços fracos. Que tipo de So sacerdote era Natalie said esse? Natalie it was a disse, priest like someone they saw in the past. era um sacerdócio como de alguém que eles viram no This passado. word, Melchizedek. Melquisedeque. Melchizedek. Have I spelled that correctly? Tá escrito certo? Okay. He was a specific type of priest, Ele era um tipo específico de a priest that was sacerdote. built on principle, Um sacerdote construído sob not pedigree. princípios. E não? So this priesthood that En- Jesus ends up serving as Então, esse sacerdócio is no qual takes on Jesus the form termina of an institution servindo because priesthood was institutional. é uma instituição, But porque o this sacerdócio institution é uma instituição. built on pedigree or lineage, where you find these weak links. It's built with something embedded into it. A life-giving principle. Um princípio de vida. No longer with these examples, Não mais com esses exemplos, but as institutions built on principles. mas como instituições construídas sobre If you princípios. think of Sobre. these lines that we created Se você pensa nessas linhas que nós criamos of priest, Levite, Nethinim, 144,000, de sacerdotes, levitas, netineus e And 144 how mil, they've developed from when we first understood them to now, e como eles se desenvolveram da forma como nós entendemos pela primeira vez até agora, when we first explored our reform line, quando nós começamos a explorar a nossa linha de reforma, we only understood this top level. nós somente entendemos esse We'll nível say de the line of the cima, 144,000. vamos dizer assim, a linha dos 144 mil. But 2014 arrives Mas 2014 chega and we do a study into Ezra 7:9. e fazemos então um estudo sobre Esdras 7:9. And this line starts breaking up E essa linha então começa into a these three se groups of dividir nesses priest, três Levite, grupos Nethinim. de sacerdotes, levitas e netineus. And what we showed E o que nós mostramos was that we could take those priests that we read about in the past, é que nós poderíamos pegar esses sacerdotes dos quais lemos no a literal passado, priest, um sacerdote literal, bring it into the future, trazê-lo para o futuro, understand it spiritually. entendê-lo espiritualmente. So what I meant by spiritually Então, o que eu quero dizer com is understand the espiritualmente principles of what that priesthood functioned as, é entender os princípios do que é a função desse you put it sacerdócio. through this machine, Você coloca isso através and dessa only máquina, once we drew out those principles of what a priest did, e uma vez, quando a gente consegue designar quais could we são bring it into our esses reform line and understand princípios, it literally. nós podemos trazê-lo para a nossa linha e entendê-lo literalmente. So we took a literal priest, Então, pegamos um understood the principles of priesthood, sacerdote literal, entendemos quais são os and princípios then do applied it sacerdócio literally again. e o aplicamos literalmente novamente, Only once those principles were understood. somente quando esses princípios foram entendidos. And that's how, in brief, how we can end up demonstrating E é assim como nós conseguimos that when we terminar talk about this demonstrando priest line here, de que quando nós falamos dessa we're not linha talking about de people. sacerdócio aqui, nós não estamos falando We're de talking about the pessoas. application of a principle Estamos falando da aplicação de um that gets princípio found in an institution. que é encontrado em uma So this instituição. line of priests, Então, essa linha or should I say this line of priesthood, de sacerdócio becomes a line of institutions. se torna uma linha de And if you instituições. can do that with the priests, E se você puder fazer isso com o what does that sacerdote, mean for the line of the Levites and the Nethinims? o que significa para a linha dos levitas e dos netineus? Also institution.
também são instituições. So institutions, priests, Levites, and Nethinims. Então temos as instituições sacerdote, levita e That netineu. spans this period, E então passa esse the período harvest of these institutions, na colheita dessas instituições, from when the priests get harvest, quando o this sacerdote institution, ele é colhido, essa right instituição, up until the end, bem no where you final. have the harvest of this Nethinim institution. Quando você tem aí também a colheita dessa instituição dos You could say netineus. it's a harvest of institutions Nós podemos dizer que é uma colheita that de lead to a certain instituições point. que nos levam a um certo ponto. Does that make sense? Isso faz sentido? So, going back to Christ Então, voltando a Jesus and the work that Christ was doing, e o trabalho que Jesus estava fazendo, remember these three different harvests that take place that lead up to somewhere. lembre dessas 3 colheitas que acontecem e que nos levam a algum lugar. So, I'm just going to cascade them and bring them up onto the same line. Então, eu vou derrubá-las aqui e trazê-las para a mesma linha. This picture work over here Esse desenho daqui, of 3 successive harvests de 3 colheitas sucessivas that bring us to the close of probation. que nos trazem ao fechamento da porta da graça. And we go back to what Jesus was doing. E então voltamos àquilo que Jesus estava fazendo. From 4 BC to 27 AD, De 4 a.C. até 30 27 years a.C., of training depois de Cristo, são 30 anos de treinamento and 7 years of this confirmation, e 7 anos dessa confirmação, ensuring that the institutions are in place. assegurando de que as instituições estão So no seu by the lugar time certo. 34 AD comes, Então, quando 34 depois Paul de can Cristo truly chega, say, Paulo pode dizer, no Jew or Gentile. verdadeiramente não The há judeu law ou grego. A That lei Jesus spent his life setting up que Jesus investe a sua vida para is para strengthened estabelecer é fortalecida enough ao to bastante encapsulate these 3 groups para encapsular esses 3 grupos of priests, Levites, and Nethinims, de sacerdotes, levitas e where there's no netineus, distinction anymore. quando já não há mais distinção The entre law elas. can look at all of them equally. A lei pode olhar para todas essas pessoas igualmente. Equality under the law. Igualdade sob a lei. We've done the hard work Nós fizemos o trabalho difícil when we understood the setting up of this institution of priesthood quando entendemos o estabelecimento dessa instituição do sacerdócio and the training e o treinamento that needed to be done for this priest que precisava ser feito para esse that sacerdote brought us to 2019. que nos levou a 2019, All that's left e tudo o que is sobrou the confirmation of this covenant, é a confirmação dessa where the aliança, law can do its job at the end em que a lei pode fazer o for seu these, trabalho and no it fim, takes 7 years to accomplish that, porque leva which 7 brings anos us to 2026. para alcançar isso, And e the close chegamos of então a probation. 2026 e o The fechamento da close porta of da graça. probation that encapsulates all of humanity. O fechamento da porta da graça que encapsula toda a Because this humanidade, law now porque essa lei agora is universal enough é because universal of the work that the o priest, suficiente, the priesthood institution does porque o trabalho que a in instituição do their sacerdote understanding. faz Oh, sorry. de entender, Because of the work por causa do in trabalho, understanding the law, em entender a lei, judgment can now take place o juízo agora pode at the end of acontecer this period. no final desse período. So if we go back and connect the dots from yesterday and today, Então, se voltamos e conectamos os pontos do que foi ensinado ontem e hoje, I tried to demonstrate eu tentei demonstrar that at the Sunday law, que na lei we dominical have the judgment of the living. nós temos o juízo dos vivos. And this dispensation of judgment E essa can dispensação de only take juízo place
somente pode when the acontecer law is understood quando a lei é compreendida and these institutions are put in their place. e que quando essas instituições são colocadas em seu So now lugar. these kingdoms that are alive, Então, esses reinos que estão vivos, and which two kingdoms are alive at this point? e quais são as duas instituições que estão vivas The neste seventh ponto? kingdom O sétimo reino and this movement e este movimento can now go through the judgment that determines what happens next. pode passar pelo juízo que vai determinar o que acontece a seguir. In Jesus' work for humanity, No trabalho de Jesus pela he's going to humanidade, confirm this covenant ele vai confirmar essa that aliança brings us to the end of this judgment que nos leva ao fim desse at the juízo, close of probation, no fim do fechamento da I'm porta da suggesting graça, que eu estou sugerindo brings us to this year, que nos traz 2026, a este ano, with these 7 years 2026, of confirmation. com esses 7 or anos de strengthening. confirmação, de And that fortalecimento. strengthening E esse fortalecimento is this encapsulation of É- these three groups of people, a encapsulação desses três grupos de pessoas, three groups of institutions. Sorry. três grupos de instituições, desculpe. So to recap, Então, para recapitular, I started by exploring a story eu comecei explorando uma to história use as a parable para usá-la como parábola of what's being tested. do que está sendo testado. And what I tried to pull out from that E o que eu tentei tirar is daí government, é o governo, the way in which power works. a forma na qual o In O going from this system of poder judges, funciona. E entrando nesse sistema de juízes, where power is decentralized, em que o poder é descentralizado, to this power of centralization of power. This system, sorry, para esse sistema de in the centralização king de that poder, Israel creates. no rei And- que Israel cria. At the end of that probationary period, No fim desse tempo de prova, Rehoboam chooses to abuse the power that he has, Roboão escolhe abusar do poder que ele which tem, leads to the breakup of the kingdom. que nos leva então ao fim desse reino. From there, A partir daí, we started exploring the life of Christ nós começamos a explorar a vida de Cristo and the role that he served that Daniel prophesied e a função que to strengthen Daniel the covenant profetizou de that would fortalecer a encapsulate aliança humanity que encapsula a humanidade in bringing the old covenant to its close e ao trazer a so that humanidade the ao new seu fim covenant could do its work. para que o seu And trabalho from possa there, ser cumprido. E a partir daí, We looked at these 3 lines nós olhamos para essas of três priests, Levites, linhas Nethinims de sacerdotes, levitas and e these netineus successive harvests e essa as colheita not being harvest of people, bem-sucedida, que não seria a colheita de but the harvest pessoas, of institutions mas a colheita de that instituições all do the work que fazem o of trabalho making the law universal. de fazer com que a lei seja And universal. Jesus' life works as a template, E a vida de Jesus, então, as a priest forma como that is built on um principles, modelo de sacerdote que not this lineage system, é sobre princípios e não desse sistema de linhagem, to line it up with our priesthood, para ser alinhada com o nosso the sacerdócio, priesthood of this movement. o sacerdócio deste And movimento. it takes 7 years E leva 7 anos from when this movement is anointed de quando esse movimento é ungido to do a work, para fazer o nosso and that trabalho. work E esse is trabalho not going to bring in people. não é It's a trazer work para of cá, understanding the law. não é para trazer para dentro do movimento pessoas, Or mas é o should I trabalho say de the third entender a angel's lei, message ou seja, a terceira mensagem and angélica, how it relates to equality. e como ela se relaciona com a Once that igualdade. is accomplished, Uma vez que isso é probation conquistado, can close a graça pode fechar and judgment can occur. e o juízo pode acontecer. Because now that law Porque agora essa lei can look at what's being judged
pode olhar para o que está sendo because it's julgado, within its jurisdiction. porque dentro de sua jurisdição. And so those 7 years Então, esses 7 anos bring us from 2019 to 2026. nos traz de 2019 a And what we're looking 2026. for E o que nós estamos procurando that will aqui, change everything que vai mudar tudo, is abuse of power. é o abuso de poder. So we'll close for now. Então, vamos fechar aqui por enquanto. Let's close with a word of prayer. Vamos fechar com a palavra de oração. Encerrar com a palavra de oração. Dear God, Querido Deus, thank you for your patience obrigada por sua and your paciência education e por sua educação in explaining the rules of the game em explicar as regras do jogo and walking with us on this journey e por caminhar conosco nessa jornada, as we grow as your people. conforme crescemos como teu povo. Please be with us through the rest of the Sabbath. Por favor, esteja conosco no restante In deste Jesus' sábado. name, No nome de amen. Jesus. Amém.